Pessoal, é o seguinte, olha, o que a gente vai conversar agora, para mim, eu considero como se fosse a matriz, a raiz do pensamento sobre qualquer negócio que se queira montar. Desde que a propaganda comercial veio para o Brasil, quer dizer, tem 100 e poucos anos isso, sempre os empreendedores, os profissionais de marketing e os publicitários, eles nós cuidamos de imagem. Porque era suficiente só a imagem. A empresa tinha uma comunicação unilateral com as pessoas, os governos tinham uma comunicação unilateral. O consumidor, ele não era considerado gente, ele era uma pessoa que ouvia e era chamado para consumir e ponto final. E houve uma virada gigantesca com o advento da internet, que foi a democratização do acesso à informação, o barateamento da tecnologia. Então isso permitiu que esse consumidor fosse aos poucos assumindo o seu papel de cidadão. As empresas começaram a receber a voz dessas pessoas e isso alterou muito a forma como as empresas se relacionam. O que aconteceu com o meu processo profissional? Eu comecei a perceber que ficar nas agências, criando, e eu tinha uma agência, a LS Estratégia, minha empresa sempre foi uma agência convencional. Há alguns anos é que parou de ser e hoje eu só me dedico à construção de identidade. Eu percebi que não tinha mais sentido, não era muito produtivo, não era interessante para as empresas ficar cuidando somente de imagem. E aí estou fazendo algo que poucas pessoas fazem, que é cuidar primeiro da identidade. Eu vou conversar agora com vocês que história é essa de identidade, como é que eu conceituo isso aqui. A briga toda, identidade versus imagem, é isso que eu estava falando do histórico, só a imagem era suficiente. E hoje, as principais mudanças que eu enxergo são as de comportamento do consumidor, que são de atitudes e de coerência que esses consumidores cobram das empresas entre a imagem e a identidade. Eles podem não estar sabendo essa linguagem que nós estamos conversando aqui, identidade e imagem, mas eles cobram que a empresa faça, atue, ela haja da forma como ela fala. E isso a gente vai ver alguns exemplos depois. Então assim, a gente parando de chamar consumidor e chamando de cidadão, para dar uma qualificada melhor, a gente vê o seguinte, que também existe um lance de oportunidade interessante para as empresas, que é a predisposição das pessoas de até pagarem mais, 17% numa pesquisa que foi feita aí, pagarem mais para adquirir produtos ou serviços de empresas com as quais a pessoa mantém uma relação bacana, que admira, que respeita, que recomenda. Se a gente entender isso aí, compreender isso e aceitar isso como uma evolução que a dinâmica social está trazendo para nós, a gente vai perceber que a identidade ela precede todas as outras ações em todas as áreas. Se eu estou definindo que identidade tem a ver com atitude, então eu tenho que envolver como é que eu presto serviços, como é que eu fabrico, como é que eu produzo, como é que eu entrego, como é que eu me relaciono com os colaboradores, como é que eu me relaciono com os fornecedores e como é que eu me relaciono com os cidadãos, consumidores e os potenciais consumidores. Então eu estou falando em atitude. Isso significa para mim que a identidade vai derrubar a imagem, porque cada vez mais a gente está constatando que esses novos padrões de comportamento, eles estão consolidando formas de as pessoas se relacionarem, das pessoas agirem, das pessoas atuarem, que está levando as empresas, algumas de forma inteligente e felizes, algumas de forma sofrida, a entender esse novo ambiente e a participar de forma mais ativa de um relacionamento amistoso com essa nova dinâmica social. Outra coisa que acontece muito séria é a mesmice na forma vai exigir das empresas mais investimentos. Então vamos lá, todo mundo aqui está pensando em sacar alguma coisa bacana, como o cara falou antes aqui, criar sua startup, ter seu sonho, tocar. Então vamos supor que eu tenha uma ideia bacana, legal. Essa ideia não é só minha, a ideia é um direito universal. Alguém pode fazer igual, a mesma ideia de forma diferente. Vai ser o meu concorrente. Se eu uso as mesmas ferramentas, eu não tenho diferenciais concretos para mim. Então eu vou passar a disputar com esse outro concorrente, com os outros concorrentes, o mesmo nível de interesse das pessoas. Se eu não criar
uma identidade clara, que eu seja percebido logo, o meu esforço para escalar, o meu esforço para atingir mais pessoas vai ser muito maior. Então, assim, mesmo que eu tenha, entendendo tecnologia e inovação como meu grande ponto forte, eu vou ser copiado rapidamente. Tecnologia, inovação são coisas que você vai ser equiparado rápido. Não tem como ser uma coisa só sua, né? Você tem o Uber, depois tem o 99, depois tem... Você pode brincar com qualquer um que saem os iguais. Teve um cara hoje de manhã palestrando aí dizendo, poxa, é muito mais prático você trazer para o Brasil as ideias que estão bombando lá fora, citou alguns exemplos. Quer dizer, então, já são ideias que estão lá fora. Esses caras que estão lá fora vão vir para cá disputar mercado. É complicado entender que se você busca algo que seja diferenciado, quando você fica só com tecnologia e inovação como diferencial, rapidamente você vai ter iguais no mercado disputando a atenção. Aí o seu esforço de comunicação, a sua verbinha de marketing vai ter que aumentar. E a diferenciação nas atitudes, ela gera diferenciação no conteúdo. Então vamos lá, o que o mercado oferece muito na área de formação profissional? Mini cursos, eventos, workshops, marketing 4.0, como incrementar suas vendas, como 5 formas matadoras para isso, 10 formas incríveis para aquilo. Todas estas formas, todas, sem exceção, elas cuidam de formas práticas de você atingir determinada meta. Todos os seus coleguinhas de curso estão fazendo a mesma coisa com as suas empresas. Então está todo mundo agindo de forma exatamente igual. Se a gente está sendo preparado pelos que formam nossa cabeça para a gente ir para o mercado, brigar por conquista de consumidor, para bater meta de venda, e todo mundo usa as mesmas armas, eu não tenho diferencial. A não ser que eu me coloque de forma exclusiva, única. Aí é onde o bicho pega. Tem que ir atrás de identidade. A identidade, para a gente fechar um raciocínio maior aí sobre relação do cidadão com a empresa, ela permite que eu tenha mais chances da pessoa admirar, lembrar, fidelizar e recomendar. Essas 4 palavras são a glória de qualquer empresa, de qualquer negócio. Se você conseguir que o teu consumidor mantenha essa relação com você, pô, acabou, né? Então, se você se mantiver atendendo aquela expectativa, ele vai ficar te admirando, lembrando, fidelizando e recomendando. Errando e acertando são alguns exemplos que eu vou citar aqui sobre algumas coisas. A Nike não está errando e acertando, a Nike está acertando. A Nike fez algum tempo atrás um anúncio com aquele cara ali, que é um jogador de futebol. Esse cara, em 2016, ele, em protesto contra as injustiças sociais e o racismo nos Estados Unidos, ele não se levantou numa cerimônia que estava o Donald Trump, e não se levantou, ele ficou sentado durante a execução do hino nacional. E aí o Donald Trump ficou puto e falou assim, esses times não deviam nem contratar esses jogadores filhos da puta. Foi a expressão que ele usou lá. E o pior é que o cara realmente ficou sem contrato. Ele ficou sem jogar, e é um grande jogador. O que a Nike fez pouco tempo atrás, quando foi comemorar os 30 anos do slogan Just Do It. Teu sorriso aí, parece que você já sabe dessa história, né? A Nike pegou esse cara e fez aquele anúncio ali. E colocou o rosto dele e a frase: acredite numa causa, mesmo que ela seja uma das coisas mais difíceis da sua vida. Algo assim, no sentido. Esse anúncio deu 2 reações. Os admiradores do Donald Trump e da política que ele adota foram para a internet, pegaram o tênis da Nike, tocaram fogo, vamos boicotar a Nike, vamos não sei o que e tal. Aconteceu essa reação. Bacana, porque são expressões, né? Mas a reação grande, volumosa, que a Nike ficou feliz, é que em 3 dias de veiculação desse anúncio, ela aumentou em 31% a média de vendas. O que isso significa? A Nike sempre foi inquieta, ela sempre foi provocadora, ela sempre teve essa pegada. Então ela fez esse negócio. Pouco tempo atrás, ela fez um filme lindíssimo, em que era uma galera treinando aí corrida, aí chegava um cara e dizia que a Nike resolveu escolher um daqueles treinadores que estava ali, daqueles corredores, e ia patrocinar esse cara, e chamou o cara. O cara era um sujeito que tinha paralisia cerebral.
Pô, foi show, foi emoção, foi não sei o que e tal. Então a Nike manteve na história dela uma coerência na imagem. Se ela mantiver nas atitudes algo equivalente, ela está construindo uma identidade sólida. Se a Nike demitir um cara porque ele é um deficiente, se ela contratar trabalho escravo para a fabricação dos tênis nas Filipinas, não sei o que e tal, e isso vier à tona, ela vai pagar um preço muito alto, porque ela banca uma bandeira muito bonita na imagem, mas na identidade não está correspondendo. Por enquanto, ela está fazendo isso legal. Esse aqui é recente aqui no Brasil, Perdigão. Filme de Natal da Perdigão. Vocês já viram esses filmes? São 2. Num filme, é uma família, classe média, bem definida como classe média culturalmente clássica no Brasil. Pessoas brancas, bonitas, bem resolvidas economicamente. Se reúne, o garotinho pergunta para o pai o que é solidariedade, parece, alguma coisa assim. E aí ele diz que é você fazer legal, fazer coisas bacanas e tal, e a Perdigão entra com a promoção. A cada peru que você compra, ela vai doar um para quem precisa. É bacana, Natal é uma época legal, é uma época que favorece esse tipo de coisa. Onde a galera reagiu, foi contra, deu um auê, foi muito, as redes sociais falaram bastante a respeito desse caso da Perdigão. Foi o seguinte, a família necessitada, a família que comprou estava bem definida, desenhada, a boazinha. A família que recebeu, ela estava num ambiente que era de classe média, com comportamento de classe média, não tinha nada de necessitado, apenas eram negros. Toda a cultura preconceituosa de tentar colocar como representante de situação de miséria cor, jogou por terra o esforço da Perdigão. Ela pagou um preço alto por causa desse vacilo. Onde é que foi esse vacilo? Olha só a cadeia. A empresa pensa numa promoção, o marketing cria uma promoção, o comercial aprova, a produção aprova, todo mundo aprova, os caras vão lá, chamam a agência, passam o briefing, a agência cria aquilo e alguém esquece de dar essa olhada mais delicada na história. Então, nessa hora foi o vacilo. Nessa hora, a identidade ficou comprometida, a imagem ficou comprometida com isso. É muito delicado essa história do acertar a mão nisso aí. Tem uma frase bíblica que é bacana para se usar nessa hora, vigiar e orar. Tem que ficar atento, tem que tomar conta permanentemente para não ter vacilo, para se manter criativo e para se manter conceitualmente adequado nesse jogo aí de identidade com imagem. Eu coloquei aqui a Diesel e a cerveja Corona para falar uma coisa sobre como as empresas estão respeitando cada vez mais a cabeça do consumidor médio. Quando o Donald Trump estava no finalzinho da eleição, ele prometeu fazer o muro separando o México dos Estados Unidos. Ora, as empresas, de modo geral, elas sempre foram servis aos governos. E os publicitários, as agências, sempre foram as prostitutas de luxo das empresas. Criam porque as empresas pedem, criam porque a empresa manda. Consumidores nunca olharam, nunca viram, nunca deram sinal de respeito. O que aconteceu agora? O cara foi eleito, o homem mais poderoso do planeta, ou um dos mais, porque já tem a China pintando aí forte nessa história. Cerveja Corona fez um vídeo lindíssimo pegando o slogan da campanha do Donald Trump, América Grande de Novo. Começava o vídeo perguntando, América Grande de Novo? Nós já somos grandes. Nós somos do Polo Norte ao Polo Sul. E fez um vídeo maravilhoso dizendo que não precisava de muro, precisava de ponte. Quer dizer, o cara afrontou a campanha, o tema principal da campanha de um candidato à presidência de um país gigantesco em respeito à cabeça dos seus consumidores. Então essa atitude é bacana, ela é um marco. Eu guardo comigo aqui como referência, porque acho que foi um marco na maneira como grandes empresas se relacionam com seus consumidores. E outro foi o Diesel. O Diesel não é barato, é caro, mas ele entrou nessa mesma onda, fez um filme com aquela plástica do diesel muito louca, um filme interessante, bonito, em que há uma explosão de relacionamento de um lado e de outro, de um muro que eles criaram lá. Os caras quebram o muro, se misturam, se beijam, se abraçam, homem com homem, mulher com mulher, tudo misturado, tudo feliz. Entra um tanque de EVA que os caras fizeram lá, tudo
tudo muito, a violência fake e a parte afetiva acentuada, real, e o tema é: faça amor, não faça muros. Outra empresa também adotando posição política clara, né, respeitando a média da cabeça do seu consumidor. O Boticário, 2 anos atrás, fez um comercial muito bonito para o Dia dos Namorados, elogiadíssimo, com o tema de uma música da Gal Costa, Toda Forma de Amor Vale a Pena, e mostrando casais se presenteando. Então foi um filme muito respeitoso, inseriu a diversidade de gênero no cotidiano da família brasileira. Ficou muito bacana, muito elogiado, muito bem feito. Ponto para o Boticário, que tem essa pegada bem moderna. 2 meses depois, o Boticário lança um comercial. Alô, base? Infelizmente, perdemos o suspeito. Novo Malbec Sport do Boticário. Impossível passar despercebido. A reação que aconteceu foi: isso é um desrespeito ao profissionalismo, é um desrespeito às mulheres. Imagina uma mulher numa perseguição policial, no helicóptero, seguindo um bandido, carro da polícia atrás e tudo, ela olha para um cara, só porque o cara tá lá bonitão, ela deixa o fugitivo fugir por conta disso. Quer dizer, essa liberdade da propaganda, ela tá sendo considerada invasiva quando ela agride esses novos valores que a dinâmica social impõe. Isso é muito delicado, isso é sutil, e isso vem para o departamento de marketing em forma de roteiro. O departamento de marketing aprova e a agência pega uma produtora e vai executar o filme. Se a pessoa que está no marketing não tiver cuidado, o olhar da empresa, qual é a identidade da empresa, não combina, esse filme não combina com o anterior do Dia dos Namorados. Esse filme não combina com esse do Natal da agora. Quer dizer, então, o Boticário, mesmo na sua luta bonita, elogiável, bacana, ele tem esses altos e baixos, escapa. A identidade é algo que você tem que definir, precisa definir, mas mais importante do que isso, precisa acompanhar, precisa estar ligado direto ali. Identidade não tem idade. O Grupo J. Sleiman tem quase 60 anos de mercado. Eles respondem por um percentual muito, muito alto de tudo que é distribuído no estado do Ceará. J. Sleiman, por ter o DAG como uma empresa muito grande, ficou com um dilema. Eu estou criando uma nova empresa, o mercado vai achar que essa empresa é filha do DAG. Qual foi a estratégia que nós adotamos? Assume que existe um grupo por trás disso desde o começo, que não era comentado porque DAG ficou grande demais no mercado, se expôs muito o nome, com premiação internacional, qualidade top, assim, efetivamente. É uma empresa grande por mérito e a sua preocupação maior é com o desenvolvimento do setor, com parceria para fortalecer os varejistas. Isso é uma identidade. Eu estou citando esse exemplo aqui porque eu quero passar para vocês que a identidade ela vai desde esse tamanhão de empresa até startups. Mercadap é um aplicativo que você baixa e você, com preguiça de ir ao supermercado, por falta de tempo, por alguma conveniência, você entra, faz as suas compras, paga e marca a hora para entregar. E os caras entregam. Lá, legal. Mercadap é, essencialmente, ainda hoje, um aplicativo, está começando a nascer. Pequeno, atrás de clientes, tem concorrentes. Principal característica dele, cara, evidente, economiza seu tempo. Em vez de você consumir 2 horas para ir ao supermercado, você em 20 minutos entra no aplicativo, resolve tudo e ganha aquele outro tempo. Perguntei para eles, ok, qual é a diferença entre vocês e os outros? Nenhuma. Todos são baseados na mesma coisa e todos prometem a mesma coisa, economia de tempo.
O que eu estimulei que eles começassem a pensar que poderia se transformar numa identidade? Poxa, quais são os desafios do ser humano moderno, urbano? Tempo. Ninguém tem tempo para nada. Então, de cara, é bacana. Pô, faço você ganhar tempo. Qual é o segundo desafio? Que porra que eu faço com esse tempo? Ganha meia hora agora, o que você vai fazer de significativo para a sua vida? Você vai pensar rapidamente, vou dar uma esticada nas pernas aqui, parar meia hora, vou tomar um sorvete ali, vou tomar um chopp, alguma coisa assim. Quer dizer, a gente tanto deseja o ganho de tempo, quanto a gente se desespera por não saber o que fazer com ele. Ou até nem se desespera, a gente usa da maneira mais idiota do mundo. Minha proposta para eles: vamos fazer com que o Mercadap seja o aplicativo que ele surge para economizar seu tempo e contribuir para que você use esse tempo de uma maneira bacana. Na prática, internamente, eles estavam precisando de alguém para a área de vendas. O que o cara selecionado ganhou de presente? Um livro sobre o tempo, sobre o uso do tempo. Quer dizer, então, é uma lembrança da empresa que é simpática, que é legal, que marca a forma como ela atua na vida dela. Então eu tenho algo que representa conceitualmente o que eu me preocupo. Vamos a um outro exemplo. E lá eles descobriram que tem umas mães, pelo tipo de compra, tem que ser mãe. Aí um dia uma dessas mães passou um mês fazendo mais compras no Mercadap. Essa mãe recebeu deles uma mensagem dizendo: olha, você esse mês usou o Mercadap mais vezes, economizou mais tempo. A gente quer que vocês usem esse tempo de uma forma bacana. Então aqui 2 ingressos do Engenhoca para você levar o seu filho para brincar. Cara, isso gerou gravação, selfie da mulher, feliz, não sei o que, bababá e tal. Quer dizer, então é um prestador de serviço. Qual é o principal argumento que ele tem para chegar num varejista e dizer: venha ser meu parceiro? Eu fidelizo as pessoas. Essa garota, ela vai fidelizar, ela vai admirar e ela vai recomendar. Quer dizer, então assim, isso é identidade, isso é o passo a passo para você. Se você se mantiver fazendo isso e não pisar na bola, você constrói identidade. Então a sua empresa aumenta a chance de ficar diferenciada. A Mercadap pegou uma garota, também assim, aquela que mora só, que corre, que vai para cá, para lá, estuda, faz curso, trabalha, rala, não sei o que e tal, arquiteta. Ganhou ingresso para Casa Cor, pelo uso. Quer dizer, então assim, é fácil você chegar e encontrar formas de caracterizar a sua maneira de pensar, né? Você decide, faz aquilo, aí você aumenta a chance de montar uma startup com um diferencial que é só seu. Se você pegar agora 5 startups que façam a mesma coisa do Mercadap, o Mercadap vai ter essa característica. Então ela está se diferenciando. As outras estão exatamente iguais. Então a identidade, na verdade, ela faz isso aí. Aqui é o Urbis, é outra startup também, ainda é um site, mas vai ser um aplicativo que tem como foco criar no indivíduo o hábito do consumo com desconto, para o cotidiano. Então qual é a sacada? É não colocar o consumo como algo do avarento, do miserável, tal. Algo de charme, algo estiloso, algo bacana, algo prazeroso de se fazer. E foi definido para o Urbis um caminho de se colocar dessa forma. É bacana, é legal. E outra coisa, que aí é o lado que faz falta na formação nossa de brasileiros, é entesouramento. Se você fizer continhas, você pode, no que você economiza no mês, guardar um pouquinho, que é como se fosse a tua previdência privada tão sonhada aí pelo pessoal que quer acabar com o INSS. Então assim, isso aí é um diferencial para quem quer trabalhar desconto. Esse cara fica em condições de conversar com o lojista, que ele não quer o cara que só aparece lá por causa do desconto. Ele quer o cara que quer um desconto menor, mas que gosta daquilo e tem esse tipo de astral. Então essa aí é uma característica que, se os caras não mudarem de comportamento, também vai ficar em cima disso aí. O que eu queria que fosse a reflexão de vocês, assim, bacana, para qualquer tamanho de empresa, em qualquer área, com qualquer tipo de desafio. A gente não vive só de imagem. Imagem é uma projeção. Se a gente não tem uma identidade, a gente não tem controle sobre a imagem. Quem tem controle sobre a imagem é o mercado, que dá a cara que é a experiência de cada um com a gente, ou é o fornecedor de comunicação, que pode ser a agência digital, pode ser a agência offline, qualquer um.
mas a imagem não vai ser nossa se nós não tivermos identidade. Isso aí é a chave, não tem como fugir disso aí. Ou você tem uma identidade e controla a sua imagem, ou você não tem identidade e a sua imagem vai ser a que o mercado quiser, o que qualquer fornecedor de comunicação decida.